Fala, meus lindos, que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Escuta o que eu tenho a dizer para você. Eu quero entregar uma mensagem de Deus para o teu coração. Eu peço a você que você permaneça até o final desse vídeo, porque Deus vai falar contigo, que só você sabe e precisa ouvir. Então, se você sair no decorrer desse vídeo, você não vai conseguir entender e nem ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Então permanece até o final, porque eu creio que Deus vai falar contigo aquilo que você precisava ouvir nesse momento. Amém? No livro de Lucas, capítulo 18, a palavra de Deus ela vai dizer assim, que devemos orar sem amolestar, ou seja, sem se cansar, sem desfalecer. Devemos orar sem desanimar. A palavra de Deus, ela nos ensina a orarmos incessantemente e sem desanimarmos. Então, nesta mesma passagem, a palavra de Deus vai falar sobre uma mulher viúva, que ela foi até o juiz e ali ela pediu para que esse juiz julgasse a causa dela. Só que de tanto ela importunar, o juiz disse: certo que eu não temo a Deus nem a homem algum, porém esta mulher tem me incomodado muito, e se eu deixar como está, ela vai me cansar, ela vai me desanimar, e eu tenho que então julgar a causa dela. E então essa passagem dá o complemento com Jesus ele falando: por acaso não farei justiça aos meus escolhidos que a mim clamam de dia e de noite? Ou seja, Jesus ele está dizendo: eu farei justiça aos meus escolhidos que a mim clamam a todos os momentos. Essa passagem também vai nos lembrar de Daniel. Nos lembra que Daniel, ele 3 vezes, ele orava ao Senhor, 3 vezes, ele conversava com Deus, buscava a Deus. 3 vezes ao dia, Daniel, ele tinha uma rotina, todos os momentos, todos os dias, 3 vezes ele orava, 3 vezes ele conversava com Deus. E a Bíblia diz que naquela época, que Daniel, ele fazia a sua devoção com Deus, foi feito um decreto aonde qualquer homem, pessoa naquela cidade que fizesse algum culto ou ação ao seu Deus, deveria ser morto. Então Daniel ele fica sabendo desse decreto e mesmo assim ele continua fazendo o que sempre ele fazia. Então ele vai para o seu quarto, aonde sempre ele conversava com Deus, entra no teu quarto, fecha a sua porta e ali abre a janela do seu quarto e conversa com Deus. A Bíblia diz que 2 homens que estavam observando a Daniel, observam Daniel, cada passo que ele dá, e então levantam uma falsa testemunha, uma injustiça contra Daniel, por causa do decreto que havia feito. Então, pegaram Daniel, lançaram Daniel na cova dos leões. Mas, calma aí. Mesmo Daniel sabendo do decreto que havia feito, que aquele que orasse, que conversasse com seu Deus, seria preso, seria morto. E ele fez isso por quê? Porque Daniel ele confiava no Deus que ele servia e que independente da dificuldade que se encontrava, o importante era ele acreditar e confiar no seu Deus e manter a sua oração em Deus. Então, naquele momento, Daniel, ele continuou fazendo o que sempre ele fazia. Então, Daniel ele vai parar na cova dos leões. Daniel, ele é jogado num cativeiro cheio de leões. E ali os leões tiveram que jejuar por mais um dia. Ao decorrer do tempo, no outro dia seguinte, ao amanhecer, o rei que havia mandado Daniel para aquela cova, vai até a cova e grita: ó Daniel, será que você está vivo e o Deus a quem você continua a orar te livrou, pôde te livrar da boca do leão?
E Daniel lhe disse: ó rei, vive eternamente, porque o Senhor nesta mesma noite enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões e não me fizeram dano algum. Daniel sai daquela cova, os 2 homens que haviam condenado a Daniel para entrar naquela cova, eles foram lançados naquela cova. E a Bíblia diz que antes desses homens chegar ao chão, a Bíblia diz que os ossos deles foram esmigalhados. Ou seja, os leões esmigalharam os ossos deles antes que eles chegassem ao chão. Ou seja, Daniel, ele manteve a vida dele com Deus de oração, ele não parou de orar, ele manteve a sua oração no Senhor, a sua rotina com Deus, a sua intimidade com Deus, e ele obteve resposta. É Deus falando com algumas pessoas aqui: se você continuar orando, mesmo quando tudo estiver indo difícil, Deus vai descer com resposta e providência na tua vida. Você não pode deixar com que o tempo ruim que está acontecendo na tua vida limite você. Eu aprendi que a vida com Deus existe início, meio e fim. Ou seja, é uma caminhada, é um passo após o outro. Você inicia algo hoje, você dá continuidade amanhã e você termina depois. Então, é uma continuidade, é uma rotina. Você não pode parar, você não pode desistir por causa de tais situações que você pediu ou você orou, não chegou no momento que você esperava, ou não está acontecendo da forma que você almejava. Porém, o importante é você manter a sua oração com Deus. É Deus dizendo para algumas pessoas: se você parou de orar por algo na tua vida que você orava e hoje você não ora mais, volta a orar. Se você buscava por algo que você parou hoje, você não busca mais, volte a buscar. Se você acreditava em algo que hoje você não acredita mais, Deus está dizendo: volte a acreditar, porque Ele ainda pode realizar sonhos. Eu aprendi que uma oração diante de Deus sincera, uma oração de coração, é igual choro de criança, sabe? É um despertar em Deus. É quando você ora com fervor, com coração. Deus, olha, não, a minha filha, o meu filho está me chamando, eu tenho que descer, eu tenho que responder, eu tenho que me fazer presente na vida dele, eu tenho que me fazer presente na vida dela. Eu não posso deixar com que ela se frustre, eu não posso deixar minha filha sozinha, o meu filho sozinho. Ela tem chamado a minha atenção e por causa da oração dela, da perseverança dela, eu vou descer, eu vou responder. Então, é Deus falando com algumas pessoas: você tem que orar. Se aquele homem, aquele juiz que era homem, ímpio, pecador, falho, julgou a causa daquela mulher, aí eu te pergunto, imagina Deus sendo justo. E ele diz: por acaso não farei justiça aos meus escolhidos, que a mim clamam de dia e de noite? Então, se você buscar a Deus, clamar a Deus a todo momento e não cessar de orar, Deus vai descer com resposta sobre a tua vida. Ainda hoje, se você crê, você recebe essa palavra, você recebe essa ministração. Ore sem cessar e sem desanimar. Glória a Deus. Eu declaro sobre a tua vida que pela sua perseverança e insistência em Deus na fé, você receberá as respostas que tanto você tem buscado no Senhor. Amém? Receba essa palavra sobre a tua vida. Se você pode, compartilha com mais alguém, deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal se ainda você não é inscrito e deixa nos comentários: eu vou perseverar nas minhas orações. Amém? E você vai ter resposta em nome de Jesus. Suas guerras são as minhas guerras, as suas batalhas são as minhas batalhas, e juntos em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Deus abençoe.